Noite, iniciando uma live muito especial com o meu amigo Frederico Quershi, que é consultor em cafés especiais. Ele que cedeu o tempo dele, vai ceder um espaço na agenda dele que é apertada para trazer as melhores informações para você que tem dúvida sobre café. Ele prontamente já está aqui presente, já agradeço a presença dele, a disponibilidade dele, ele que faz consultoria em diversas fazendas, ele que conhece muito sobre café, vai trazer informações muito especiais, claro, vai falar de café especiais. Existe muita besteira sendo vendida no supermercado que recebe nome de café e nada melhor do que ele para explicar isso. A gente até conversou antes da live um pouquinho que a parte de saúde, a parte de dose de café, a parte de quantidade que o paciente com câncer vai tomar, se pode ou se não pode, se fez cirurgia do estômago ou não fez, se isso prejudica ou não, ele deixou para mim conversar, para eu falar com vocês, mas para falar sobre qualidade de café, sobre defeitos de café, cafés exóticos, que ele vai abordar aqui. Claro, não teria melhor pessoa do que ele para trazer este assunto brilhante, esse assunto extremamente interessante. Então, sem mais delongas, deixa eu puxar ele para cá na live. Já fiz o convite, aguardando ele aceitar. Frederico, como é que você está, meu querido? Boa noite. Oi, boa Tô noite. ótimo. Estou Você com consegue você. me ver e ouvir bem? Vejo e escuto Em muito bem. primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade da sua agenda. Eu sei que é apertado conversar com você, mas eu agradeço a gentileza sua de ceder o espaço na sua agenda para que os meus seguidores, as pessoas que acompanham esse trabalho que eu faço, possam ter acesso a uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito e que entende muito de café e vai trazer informações muito valiosas para as pessoas que estão nos seguindo. Quer deixar alguma palavrinha antes da gente começar? Dizer que é um prazer realmente poder falar sobre café, é um prazer falar sobre essa bebida que nos traz alegria, felicidade todos os dias, né? E que é o nosso grande patrimônio. O Brasil, ele é o que é devido ao café, né? Então, por favor, quem tiver curiosidade, quem tiver dúvida, pode perguntar. Se a gente não responder agora, a gente responde depois, né? Então, assim, a ideia é ter uma conversa bem tranquila, não é mesmo, doutora Lê? Ele não precisa chamar de doutor, não, viu, Fred? Eu vou tomar a liberdade de chamá-lo de Fred, é Frederico Puerti, consultor em cafés especiais. No final, quero deixar essa oportunidade para as pessoas te procurarem, né, as fazendas, cafeicultores, sobre esse trabalho incrível que você faz. Então, vamos lá. Tem uma história sua que eu acho muito curiosa, Fred, que a gente até tomou café falando sobre isso, né? É, por que que você Sim. entrou nesse universo do café? O que que aconteceu? No meu universo do café foi devido a uma pessoa que eu vi passar assim rapidinho, sabe? Imagina que antes, né, eu só bebia café para ficar acordado, né? Fazia faculdade, trabalhava ao mesmo tempo, então aquele ritmo, aquela vida corrida, precisava ficar acordado de algum jeito, né? Então eu bebia café para ficar acordado, e qualquer café, né? Era um café que, meu Deus, dá até medo de lembrar. Aí, de repente, eu trabalhava no Shopping Guatemi, aqui em Campinas, e do lado de onde eu trabalhava, abriu uma loja, né? Uma loja de cafés especiais, na época muito diferenciado, que vinha em Não tem cápsula, né? problema, Todo mundo Fred, já pode falar nome, entendeu. viu? Fica tranquilo. A Nespresso, do lado de onde eu trabalhava, né? E aí, de repente, eu passei assim na frente, olhei aquilo e falei, gente, mas o que é isso, né? Minha ignorância, né? Não sabia o que era, muito novo, aquela coisa bonita, aquele charme todo. E, de repente, eu vi uma pessoa passando assim, né? E achei aquela garota super linda, maravilhosa, né? E aí, pelo destino, fui trabalhar, fui convidado a trabalhar nessa empresa. E durante 5 anos trabalhei neste lugar, né? Admirando muito o trabalho dessa pessoa que eu achei bonita, né?
E depois, quando eu saí da empresa, fiquei um ano sem contato com as pessoas, desenvolvendo outros projetos. E aí, de repente, um amigo em comum falou: Olha, você está conversando ainda com ela, né? Eu falei: Sim, estou conversando ainda com ela. Ah, ela pediu para que você mandasse uma mensagem. Então, falei com ela, entrei em contato com ela, conversamos uma vez, saímos uma, duas, três, e hoje estou casado com ela. Então, hoje ela é minha esposa. Nos casamos recentemente, agora dia 25 de março. Estamos juntos já há 6 anos. E é bom ressaltar que no tempo que trabalhamos juntos, né, a gente se admirava. Eu tinha um relacionamento, ela tinha outro relacionamento. A gente não teve nada, nada. Mas a gente tinha uma coisa assim que a gente não entendia. E a gente só foi entender quando o trabalho em si já não estava mais em campo. Então, a minha vida tem muito a ver com café. Hoje, onde eu estou, o que eu faço, tem Que muito legal. a ver com E café. o amor te Tudo a ver. aproximou do café, né, Fred? Verdade, Rita. Obrigado, viu, Rita? Tá colocando aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado, Rita. O amor te aproximou do café, né, Fred? Muito, muito, muito. O interessante é que, assim, depois disso, né, é incrível como as coisas vão acontecendo, porque de uma forma sem saber o porquê, né? Foi acontecendo. Eu fui experimentando cafés em outros lugares. Eu ainda não trabalhava na Nespresso e fui experimentando cafés em outros lugares para entender o que que era o café e, de uma forma inconsciente, fui buscando, querer entender, saber mais. E aquela história de só ficar acordado ficou de lado, né? E aí o prazer é que veio à tona. Então, beber café é uma coisa que tem que nos dar prazer. Se o café não te dá prazer, se o café te causa alguma outra coisa, tá Que errado. O legal. café tem que te dar Muito prazer. importante você falar isso. E falando de prazer, tem um caso, e você é brilhante para poder explicar melhor, que o café demora 5 anos para poder vender. E o seu relacionamento também demorou 5 anos para ele amadurecer, né? Amadurecer o relacionamento e amadurecer o café. Olha que relação linda. Eu lembro que me falavam assim, Verdade. que o café do segundo ano, primeiro ano você joga fora, do segundo ano você apenas bebe, terceiro ano a sua família bebe, quarto ano os amigos bebem e o quinto ano dá para você vender para o mundo. É mais ou menos por aí? Isso tem a ver com a questão de produtividade da planta, né? Então, o café ele começa depois que a gente planta a sementinha e tudo mais, ele vai começar a produzir depois de 2 anos. Então, depois de 5 anos, ele tem o seu máximo de produção comercial. Então, gostei dessa analogia. É bem por isso Que mesmo. legal. Mas quando a gente fala café, de onde veio essa planta, Fred? Conta para a gente um pouquinho da história do café, que é tão curiosa, né? E a história do café tem muita coisa, né? A maioria das pessoas não sabem que café é um fruto, né? É importante dizer isso. Hoje em dia as pessoas não sabem que o café vem de um arbusto que pode chegar de até 5 metros de altura, né? Então, assim, ele é um fruto que originalmente tem-se uma lenda, né? Essa lenda é contada de algumas formas, mas aqui eu vou contar de uma forma para vocês, que é a lenda do pastor Caldi. Antiga Abissínia, atual Etiópia, ali na África, né? Um lugar bem alto, altitude ali elevada. O pastor ali, Caldi, né, o nome dele, estava então com as suas cabras e algumas se desgarraram do bando, comeram frutas e folhas de um arbusto diferente, e desse arbusto, enquanto as outras já estavam dormindo, essas ainda estavam alegres, saltitantes, né, cheias de energia. E ele olhou e falou assim: Ué, mas elas comeram desse fruto novo, diferente, não morreram, estão todas cheias de energia, vou experimentar também, né? Então, assim, aí começa a história da lenda do café. Isso, gente, em torno de 1000 depois de Cristo. Então, isso no ano 1000. Imagina só. Perdão, 500 depois de Cristo. Então, assim, então tem bastante coisa. Só no ano 1000 é que o café foi torrado. Então, durante esses 500 anos, de 500 depois de Cristo até 1000 depois de Cristo, o café ele era consumido principalmente dentro de locais religiosos, né? A religião daquele local, eles utilizavam o café para produzir uma bebida totalmente diferente do que a gente consome hoje. Imagina pegar os frutos e colocar num tacho com água e ferver aquilo e criar um caldo,
né? Para que, então, você consuma aquilo para ter disposição para longos períodos de oração. Então, só os homens bebiam café dentro das suas unidades religiosas, as mulheres não bebiam café, as mulheres foram beber café muito depois, e da forma que a gente conhece hoje, foi torrado só em torno do 1000 depois de Cristo, porque daí, então, imagina que se eu tenho a semente do café e vendo para você, você vai plantar o café, você vai ter café também. E descobriram, então, que colocando fogo, né, quebrava-se uma película que envolve o café, então ele não brotava. Então, aí sim que a gente começa a ter o comércio de café torrado. O café bebido, como a gente utiliza hoje, né, coado, expresso, aí é outra história, muito mais para frente, mas o café originário da Abissínia, atual Etiópia. Veio para o Brasil em 1727, pela Guiana Francesa. Então, a França já tinha ali as suas plantações de café, o Brasil ainda não tinha esse interesse. Aí, então, o Brasil, né, querendo modificar um pouco a questão da cultura da cana-de-açúcar, começou a querer a buscar outras formas de dinheiro, né, vamos dizer assim, né, riquezas, né, que a primeira riqueza, o ouro, já tinha sido megamente explorado, depois a cana-de-açúcar. Aí, então, procuraram outras coisas. E também tem uma outra história de amor ali. O café tem uma outra história de amor. Quando o oficial do Exército Brasileiro, Francisco de Melo Palhita, recebeu a ordem para ir até a Guiana Francesa e roubar o café deles para trazer para o Brasil, ele foi, né, imagina naquela época, de barco, de cavalo, de mula, de sei lá mais o que não passar toda aquela parte ali não é fácil, né? Chegou lá, né, na Guiana Francesa, vamos falar Guiana Francesa, não sei que nome ele tinha na época, só para a gente situar a localização. Ele queria, então, se deslocar ali daquela corte real e ir até uma plantação de café e roubar o café. O café era protegido por guardas, né? Aí ele não conseguia sair da corte, ele não conseguia sair dali, daquelas pessoas, todo mundo em volta dele. E ele teve um caso de amor com a mulher do governador, sabe? Cara, foi assim um amor arrebatador. Os dois se encontraram, sabe quando dá aquele choquinho assim, né? Então ele pegou e falou assim para ela: olha, hoje é meu último dia aqui, estou indo embora, vou voltar para o Brasil. Eu vim aqui com uma missão de roubar o café do teu marido. E eu não consegui roubar o café do teu marido porque vocês não me deixaram em paz. Principalmente ela não deixou ele em paz, né? Então, assim, eu vou voltar para o Brasil, quero te dizer que provavelmente eu vou ser morto por causa disso, né? Eu não consegui cumprir com a minha missão. No dia seguinte, quando ele estava indo embora, ela o presenteou com um ramo de café escondido num monte de flores, e ele veio para o Brasil, foi o primeiro agricultor de café, plantando ali na região do Maranhão, né? Grão-Pará, atual Maranhão, e só depois o café veio, então, para o Vale do Parnaíba, que daí, então, conseguiu essa a expansão maior para o Rio de Janeiro, estado de São Paulo, sul de Minas. Bacana, eu não conhecia essa outra história aqui do Brasil e que intenso, né? A bebida do café, como ela traz despertares de prazeres, amores e de novidades, né? Que incrível isso. E quando a gente fala do café, o Brasil, fala pra gente, Fred, qual que é a posição do Brasil na produção de café? Então, vou fazer um gancho. Continuando a história, né, do café, o café ele se instalou nessas regiões que eu disse agora, né? Rio de Janeiro, São Paulo, sul de Minas, e ele teve tanta expressão, plantou-se tanto café, gerou-se tanto dinheiro para o Brasil, que, por exemplo, Campinas, em 1840 foi a maior cidade, foi o maior local produtor de café do mundo. Plantava-se tanto café aqui, mas tanto café, e tinha-se tanto dinheiro, que em 1917 queriam transferir a capital do estado de São Paulo para Campinas. Imagina Campinas hoje sendo, então, a capital do estado de São Paulo, nem a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo também se desenvolveu muito, principalmente nessa época, com o dinheiro do café. Hoje a gente vê alguns casarões antigos na Avenida Paulista, né, que eram os casarões dos barões de café, né, desses grandes produtores de café, assim como aqui em Campinas, também na Avenida Júlio de Mesquita,
tinha ali os seus casarões, né, que infelizmente a gente não preservou a cultura, se transformaram em prédios e outras coisas, mas ali era a região onde então ficavam os casarões dos senhores de café. Então, assim, dinheiro foi o primeiro valor que ficou dentro do país. Então, isso gerou sociedade, isso gerou riqueza, isso desenvolveu o país. Toda a industrialização do país da década de 70 foi principalmente devido a esse grande dinheiro, esse grande valor acumulado pelo café. Então, assim, gente, o café, ele é espetacular. Então, assim, a gente hoje é o que é o maior produtor de café do mundo há mais de 150 anos. Então, assim, o Brasil ele é espetacular não só na produção em qualidade, assim como em quantidade. A gente pensa café, café, a gente bebe café todo dia. A principal refeição do dia recebe o nome de café da manhã, né? A primeira e a principal para mim, eu acho essa refeição maravilhosa. Então, assim, a gente tem que dar valor a esse Legal. patrimônio que é o E café. tem até, você falando de Campinas, né, Fred, eu comecei a me lembrar que ali na Andrade Neves tem o Casarão do Café, que está na esquina do novo Hospital São Luís, né? E ali na entrada, a hora que você chega, eu até mostro para minha filha, ela tem 7 anos, ela não está muito aficionada por isso. Tem um pé de café ali na entrada. Então eu fico tão maravilhado, né, com essas questões, com a natureza, com a história, com a cultura, que as crianças olham e falam, ah, pai, isso é uma planta, né? Por que você fica parado olhando para essa planta? É, não sabem. Ok, criança a gente entende, né? Mas assim, de repente a gente chega a adulto, né? E não sabe isso também. É interessante hoje como a gente vê um monte de adolescente, né, fixado em internet, vamos dizer assim, né, mas não só em internet, mas fixado no seu próprio aparelhinho ali e não vê o mundo. Gente, café é tão bonito, a planta é tão bonita. Quem puder, por favor, vá, visite uma produção, visite uma plantação de café, principalmente na época da florada. A florada do café é uma coisa linda. Imagina assim, campos com florzinhas brancas, com cheiro de jasmim, aquelas, os insetos, as abelhas. É tão lindo, é tão lindo. É um momento que você para assim e fala, nossa, gente, Deus existe. E tem uma coisa incrível, Fred, que às vezes eu faço quando encontro café, que é pegar o frutinho vermelho e colocar na boca, e o quanto aquilo é doce, né? Café é fruta. A gente esquece que café é fruta. Café é fruta, gente. E como tal, você consome fruta podre? Você consome fruta mofada? Você consome fruta que está abatida, alguma coisa assim? A gente não consome fruta assim. A gente vai, né, nos locais, né, no supermercado, no hortifruti, a gente escolhe. A gente não vai pegar uma laranja feia, uma laranja podre. Então, aí fica a pergunta: por que que as pessoas bebem café Por extra quê? forte? Explica Por pra quê? gente. Por, por quê? Não Sabe o que que é o sei, café extra explica. forte? Tudo isso que eu estava dizendo, é o café podre, é o café ruim, é o café com mofo, é um pedacinho de pau, de pedra, de folha. Tem café que, sinceramente, tem tudo menos café. E E é aí, vendido como. é, Então, assim, gente, café extra forte explica não pra é café. gente, Fred, dá um olhar assim pra gente do que seria o famoso café arábica, né? Conta um pouquinho, que tem variedades múltiplas. Conta um pouquinho dessa história dos cafés. Quem são esses cafés? Conta pra gente. Fala de café e fruta, né? A gente tem que entender que existem variedades e tipos diferentes, né? Então, existem duas espécies que são muito comerciais hoje em dia, as de maior expressão, existem outras espécies, mas as espécies que a gente mais fala, mais comenta, mais identifica é a espécie arábica e a espécie canéfora. Essas duas espécies são mais comerciais. Quando a gente fala de arábica, fica um pouquinho mais fácil da gente assimilar, porque a gente vê geralmente nos pacotinhos de café em supermercado, a grão 100% arábica, né? Não quer dizer que ele foi plantado lá nas Arábias, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. É do tipo a espécie arábica. Essa espécie, ela tem várias variedades, que essas variedades nos conferem mais sabor,
doçura, acidez, mais delicadeza na bebida. Assim como nós, que temos 44 cromossomos, a espécie arábica também tem 44 cromossomos, o que isso faz com que ela tenha mais nuances, mais delicadeza. É uma planta que vai muito bem acima de 200 metros, ela prefere um clima ameno. O café é plantado, temos que lembrar disso, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, né? Então, assim, é na faixa central do globo, na região quente. Quem achar que, de repente, é plantado café na Alemanha, não é. O café não se desenvolve na Europa, em países frios, né? São principalmente nos países quentes. Então, assim, arábica é a espécie comercial mais utilizada, mais difundida, mais plantada, devido às suas características e devido ao seu valor comercial. A outra espécie que a gente também escuta falar muito, que é a canéfora, ou, de repente, a gente escuta falar sobre robusta, né, que é um outro nome, que é uma variedade também, é uma planta que tem menos cromossomos, ela é uma planta, como o nome já diz, robusta, ela é forte, né, ela é mais resistente a doenças, ela é plantada, por exemplo, ela vai muito bem ao nível do mar, até uns 800 metros. Ela é uma planta que produz muito, o seu grão tem mais cafeína do que o arábica, e nessa questão de nuances de sabor, aroma, ele tem menos características, então a gente consegue sim, vamos deixar bem claro, resultados espetaculares com canéforas de qualidade, quando são bem plantados, produzidos. A região de Rondônia, aqui no Brasil, está fazendo um trabalho espetacular quanto a isso. Já bebi cafés da região de Rondônia, que você fala assim, gente, isso é um robusta, isso é um canéfora, porque o canéfora, ele tem a característica do amargor. Ele é uma bebida com menos, né, nuances, como eu disse. Então, ele tem essa característica de forte, de ser mais intenso. Geralmente, ele também é utilizado para se fazer misturas de cafés. Então, hoje a gente consegue beber cafés que tem essa mistura. A gente, né, é difícil alguém perguntar, que café que é esse, de onde que veio. Então, quando for numa cafeteria, por favor, conversem com o barista, conversem com o dono da cafeteria, perguntem qual que é o café que ele está servindo, isso é muito importante. Então, principal diferença, arábica e robusta, que são as espécies comerciais de hoje em dia, mais utilizadas. Tem uma situação importante são essas nuances do café, que você brilhantemente conhece, né? Não só como barista, mas como consultor de cafés especiais. Quais são as qualidades que um café, na hora que a gente vai beber, a gente consegue perceber? Ou como é que eu consigo treinar o meu paladar para começar a perceber essas características? Fred, ensina a gente. O que a pessoa vai comprar um café, você já brilhantemente já mostrou, ó, pessoal, Extra Forte misturou várias coisas ali dentro. Eu conheço várias pessoas, Fred, que a pessoa ela gosta do café queimado, ela está acostumada com café queimado. Então, eu tenho feito um trabalho, né, que você já conhece do câncer, de tentar falar para ela, ó, eu tenho um café de excelência, que é esse aqui, mas já que você está acostumado com queimado, fica com esse Extra Forte que tem menos porcaria adicionada. Mas tudo bem, é uma questão sua de paladar que a gente está treinando. Mas como é que eu ensino uma pessoa a perceber essas nuances do café? Porque você falou de doçura, você falou de acidez, você falou de amargor. Quais são essas notas sensoriais que a gente consegue prestar atenção? Quando a gente pensa em qualidade de café, o Extra Forte ele está na base, ou seja, é a pior qualidade, né? Se eu quero beber café, eu tenho que ter então um fruto perfeito. Eu tenho que bom, interessante dizer o seguinte, que café é fruta, mas o que a gente consome dessa fruta é a semente. Então tem a casca, tem a polpa, tem uma película e tem a semente. Então a gente vai consumir a semente, né, torrada e moída, infusionada de alguma forma, né? Então é assim que a gente consome o café. Para que a gente treine o paladar, hoje é muito importante a gente ter essa memória, principalmente olfativa, gustativa. Então, imagina que hoje nós somos crianças e aí a gente está sentado na mesa e por algum motivo a criança não quer comer, aí o pai e a mãe viram para a criança e falam assim, come! Aí a criança, né, dá aquele choque na criança, o que ela faz? Ela come. Em nenhum momento o pai ou a mãe falou para a criança, olha para a comida, filho. Sinta o cheiro, o aroma da comida. Olha, esse aqui que você está comendo é um arroz feito com açafrão.
Ah, esse aqui é um feijão que a gente temperou com um alecrim, com louro, alguma coisa assim. Então, assim, a gente não tem essa memória olfativa. Então, para a gente perceber as notas aromáticas do café, a gente precisa ter essa memória. Então, hoje, depois de crescidos e sabendo disso, então a minha dica é, toda vez que você for, por exemplo, a um hortifruti, pega uma fruta, pega a maçã, olha para a maçã e fala para o teu cérebro, maçã. Fecha os olhos e sinta o aroma e fala maçã. Aí depois, em casa, repete esse procedimento, lava a fruta corretamente, higieniza, come a fruta e presta atenção no seu paladar falando para o teu cérebro, maçã. Aí, em algum momento, quando você for provar um café especial, pela torra, pelo processo de torra, ou as moléculas do café, talvez, né, dependendo do terroir, dependendo do tipo do café, dependendo da torra, ele pode, então, nesse processo de torra, criar uma molécula parecida ou igual à da maçã. E aí, quando você bebe o café, você acha que você sentiu aquela maçã. Então, é isso que é quando fala, olha, beba um café e você vai sentir aqui as notas aromáticas de maçã verde. Você vai sentir uma acidez de maçã. Então, é essa a relação, né? Mas importante saber disso tudo, depois de ter falado muita coisa sobre isso, é o seguinte. Pensa o seguinte, plantei o café, colhi o café. Depois que eu colhi o café, eu tenho que decidir o que eu vou fazer com ele. Bom, primeiro, antes disso tudo, a gente tem que pensar que tipo de café que eu vou plantar naquele solo. Então, você tem que fazer uma análise de solo, fazer uma análise de clima e conversar com especialistas, né, nessa parte agronômica para você, então, decidir que tipo de café que você vai plantar ali. Decidindo o tipo de café que você vai plantar, você então vai verificar o que a planta está precisando, se precisa fazer alguma correção do solo, alguma coisa assim. Essas correções que eu estou dizendo é a respeito de minerais, principalmente, não tem nada a ver com questões de agrotóxico, não, tá, gente? Então é principalmente de mineral. Fez essa análise correta, fez a escolha da planta, plantou, aí ela vai produzir. Produzindo, você vai decidir depois como que você vai colher. Você vai colher manualmente ou mecanicamente? Pensa que se eu vou colher manualmente, eu vou selecionar o fruto maduro, aquele fruto perfeito. Aí então, colhendo esse fruto perfeito manualmente, eu vou elevar a qualidade da minha bebida no final. Mas calma, tem alguns processos ainda até chegar na bebida. Então, pensa que para você ter um café especial, você tem que ter primeiro, como eu já disse, forma de plantar, forma de colher, mecanizado, por exemplo. Passa a máquina e colhe tudo de uma vez. Grão verde, grão maduro, grão podre, sai pedra, sai pauzinho junto, sai folha, sai tudo, sai bichinho. Aí, ok, depois o café vai passar por um processamento. Ele vai ser limpo, ele vai ser lavado, vão separar os grãos verdes, os grãos maduros, os grãos que boiam, os grãos que estão brocados e tal. Aí depois ainda tem que entender o que eu vou fazer com esse grão, o que eu vou fazer com esse fruto, como que eu vou processá-lo, porque você está com a fruta, você quer a semente, então você vai ter que secar esse café. Eu vou deixar ele com a casca no terreiro, eu vou tirar essa casca e vou deixar essa mucilagem, aquela gosminha que tem no café, né, que a gente come, que é gostoso, que é doce. Eu vou lavar totalmente, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? Então, decidido isso, depois café seco, o café vai estar lá com seus 12% de umidade, ele vai ser separado por tamanho. Aí tem, imagina, grãos pequenos, grandes, existem umas peneiras que fazem essa separação mecânica. Fazendo essa separação, então, a gente vai fazer algumas outras classificações com o café. E aí também a gente entra nessa questão de os defeitos intrínsecos e extrínsecos, né? O que é o defeito do grão e o que é o defeito que vem fora do grão, né? Que é o defeito da bebida. O defeito do grão, você pode ter ali os grãos mal formados, os grãos verdes, pretos, ardidos, né? Que é o que sim, não é bom, é ruim. Café que passou do ponto, que está estragado, que aí a indústria pega e torra bastante, e moe bastante, e as pessoas consomem isso como café extra forte. Então, assim, né, daí para ficar um pouquinho mais prazeroso para essa pessoa conseguir beber isso intenso que ela foi doutrinada desde cedo, beber aquilo, ela coloca açúcar. Calma, daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Então, voltando lá à questão da qualidade do café. Então, depois que eu selecionei os grãos,
a gente vai, então, definir que tipo de torra que a gente vai fazer. Pensa que eu torrando pouco ou médio, aqui, né, dependendo do terroir da bebida, dependendo da espécie, né, da variedade do grão, eu consigo perfis aromáticos frutados, florais, mais delicados. Torrei aqui um pouquinho mais na torra média, eu já consigo aromas achocolatados, caramelizados, uma nota mais intensa. Se eu torrar um pouquinho mais, eu vou conseguir um chocolate mais amargo, mais amadeirado. Se eu torrar mais ainda, aí eu já degradei o grão. Aí ele vai ficar caramelizado. Aí ele vai ficar com um perfil de fumaça, vai ficar com um perfil de borracha. Não vai dar certo. E aí é que tá, olha lá. Então, mais uma vez, que cor que é o café que você está bebendo hoje? Ele é preto, ele é escuro, porque um café de alta qualidade não é dessa cor. Um café de alta qualidade, ele tem uma cor mais clara, ele tem um perfil de caramelo amarronzado. Então, assim, é um marrom um pouquinho mais intenso. Não é preto, gente. Muitas pessoas olham assim, já vem com aquele... Fred, tá dando uma travadinha aqui. Eu não sei se você está me vendo e ouvindo. Deixa eu perguntar para as pessoas que estão nos acompanhando. Ele está travando um pouquinho. Você está me vendo e ouvindo bem? A imagem está um pouquinho ruim, mas eu estou te vendo. Deixa eu perguntar para as pessoas que estão aqui conosco se eles estão nos vendo e ouvindo, porque eu não quero que ninguém perca 1 milímetro dessa brilhante apresentação sua. A gente precisa muito que todos fiquem aqui conosco. Eu quero entender se todos estão nos vendo e ouvindo. Coloquem, Fred está picando o som. A Rita está dizendo que não está muito bom. Coloquem. O som está meio... A Rita falou que o Fred, o som seu está picando. Coloquem aqui para a gente, por favor, se o som e a imagem está bom. Eu quero muito que vocês aprendam essas informações, levem. Imagem travando um pouco, mas som está ótimo. Né? Deixa eu ver mais um comentário aqui, Fred, aí a gente já continua. E aí eu quero que você me explique também que você usou um termo técnico, terroir, e depois você explique para as pessoas o que é terroir. Deixa eu ver se mais alguém coloca um comentário. Acho que está tudo bem. Fred, o espaço é todo seu. Terroir, a gente pode entender de uma forma simples a relação de solo e clima, né? Então, as características do solo e as características do clima vão dar um perfil, né? Vai dar um comportamento para a planta, né? E esse comportamento que ela vai se desenvolver ali, ela vai dar um perfil de bebida. Então, pensa que eu tenho o café. Os dois são o mesmo café, só que um eu plantei aqui no estado de São Paulo e o outro eu plantei lá na Bahia, né? Então as características de solo, clima, se está chovendo, se não está chovendo, se está com sol, se está frio, isso vai dar perfis de bebidas diferentes. Então o café é uma bebida de terroir. Quando o mestre de torras ele consegue fazer um perfil, desenvolver muito bem esse café, tudo que o café tem a nos oferecer é expresso ali naquele momento. Então, o mestre de torras, ele é um ser assim que ele consegue fazer uma mágica, vamos dizer assim, né? Porque ele mostra pra gente tudo, ele nos dá tudo que o café tem a nos oferecer. Só que, vamos pensar no seguinte, a gente fala de terroir para café, só que a gente também fala muito de terroir para vinho, né? Então, hoje, a gente dá uma supervalorização para vinho. O vinho também tem uma cultura super extensa, vários tipos de uvas, né? De processos, de gostos, né? E a gente fala vinho, cafezinho. A gente coloca café lá embaixo, né? Ah, meu cafezinho e tal. Quem chega para você e fala assim, nossa, bebi um café ontem, um arábica, bourbon amarelo, uma torra clara, com perfil de caramelo e jasmim espetacular no método V60. Não, a gente escuta assim, bebi um Bordeaux ontem à noite, com perfil de fruta vermelha madura, 6 meses de barrica. A gente eleva o vinho e joga fora, né? Coloca lá embaixo o cafezinho. Gente, o vinho
tem 600 aromas registrados. O café tem 1000 aromas registrados. Então a gente tem que valorizar muito essa bebida, tem que prestar muita atenção no jeito de consumir o café. Não é simplesmente passar o café e beber. Não, a gente tem que saber o que está comprando, a gente tem que prestar atenção nas nossas avaliações, né? Prestar atenção no olfato e na bebida. Legal. E, Isso é muito Fred, quando a importante. gente fala de olfato, de bebida, você deixou algumas dicas para treinar esse olfato e esse paladar. É, você brilhantemente falou do extra forte, mas quais são as outras classificações do café? É extra forte ou mais? Ensina a gente. É, essas classificações a gente geralmente vê aqui no Brasil, vamos dizer assim, não de uma forma internacional. A classificação internacional tem mais a ver com pontuação do café. Existe um órgão que ele então faz essas análises, né, do café, principalmente com pessoas extremamente calibradas. Existe um curso para isso, existe uma norma a ser seguida. Essas pessoas elas têm que fazer recertificações a cada 2 anos. Então, ela prova o café, são 10 atributos que ela vai dando nota, e dessas médias, né, dessa média dessas 10 notas, é que então a gente consegue essa pontuação. Então, a pontuação de 0 a 100, né, chegando a 80 pontos, é um café especial, é um café de alta qualidade. 85, 90 pontos é um café extraordinário. 95, 96 não existe. É um café incrível que ainda ninguém bebeu, que se alguém chegar e falar para você tem um café aqui de 96 pontos, essa pessoa tá falando aí alguma coisa que não é verdade, tá? Então, assim, então pensa que numa classificação internacional é uma classificação por pontuação. Aqui no Brasil é a BSCA que faz essa avaliação, né? É, e tem também uma outra classificação, que é a classificação da ABIC, Associação Brasileira das Indústrias do Café. Então, a ABIC utiliza esse termo extra forte, né? A gente tem um programa de qualidade criado em 2004, que é um método de análise sensorial, classifica também os cafés, e aí ele dá o nome de gourmet, superior, forte e extra forte. Então, lembrando que aqui o extra forte está aqui no finalzinho, né? O gourmet, ele é um café, né, devido a essas avaliações, tem um protocolo muito bacana, muito importante. A BIC faz um trabalho incrível aqui no Brasil quanto a isso, e ela fala que o café gourmet é um café de qualidade, é um café que tem uns aromas mais suaves, mais delicados, ele é mais agradável na boca, ele tem uma seleção mais criteriosa dos grãos. Aí depois a gente vai para o café superior. O café superior ele é um café intermediário, ele tem um certo corpo, um certo amargor, ele já tem uma persistência a mais na boca. Eles utilizam algumas palavras como persistência na boca e não amargor, né? Então, assim, para o consumidor, é claro que isso é importante, né? E depois tem, então, o outro café, que é o tradicional e o extra forte, que a gente já disse aqui, que é a bebida mais consumida pelos brasileiros, que é aquela bebida dos grãos de mais baixa qualidade, que é super torrado, super moído para esconder todos esses defeitos, uniformizar tudo isso, e a pessoa ainda bebe esse café. Então, como a gente sempre viu em propagandas, o café forte de verdade, o café brasileiro, então assim, isso fica realmente no nosso inconsciente. Daí quando a pessoa ela vai comprar o café, como tem alguns tipos, algumas variedades, e hoje, graças a Deus, cada vez mais tem mais variedades no mercado para a gente comprar, tanto que você vai em gôndola assim do supermercado, é uma seção inteira só café. Vários tipos, vários métodos, né, várias moagens em grão. Então, o selo da BIC vem para falar sobre isso, sobre qualidade. Então, se você conseguir olhar a embalagem do café, ver principalmente coisas importantes, data da torra, quanto mais fresco, melhor. Quanto mais fresco, melhor. Olhar se tem o selo da Associação Brasileira das Indústrias do Café, o selo ABIC. Então, tem que ler lá. Não é só ver que está ABIC, tem que ver se é gourmet. O gourmet ele tem uma qualidade superior. E isso, então, a gente está falando de cafés de mercado, tá, gente? Então, se tiver o selo da BIC, se tiver a data de torra certinho, e se tiver bem embalado, então aí você pode então comprar esse café para experimentar. Experimentou o café, aí você escreve, né? Porque a gente esquece. Eu gostei. Guarda um pedacinho da embalagem, tira uma foto,
né? Cria lá um bloco de notas, alguma coisa, escreve lá, gostei desse café, senti aroma disso, gostei disso, fiz dessa forma, para que a gente lembre. Porque como o café tem essa questão do terroir, que a gente já disse, se hoje eu tenho uma bebida nessas características, porque choveu, daí na safra seguinte, não chove, eu vou ter outras características. Pode ser a mesma marca, pode ser o mesmo tipo de torra, provavelmente ele vai apresentar algumas nuances, algumas diferenças. A indústria tenta fazer com que mantenha-se um padrão nessa questão sensorial, para que você sempre compre o café com o mesmo perfil sensorial. Mas o café ele vai mudar sim. Então, experimentou o café, viu que tem o selo, viu a data da torre, fez as anotações, experimenta um outro. Experimentou um segundo, um terceiro, um quarto, aí você vai tendo essas diferenciações e vai conseguindo entender como é o seu paladar. Assim a gente sai do extra forte, daquela pessoa que só bebe isso, e começa a entender e experimentar outros cafés. Depois que você fez isso com os cafés do supermercado, aí é legal procurar as microtorrefações. Aqui em Campinas, aqui na nossa região, nós temos várias microtorrefações e esses especialistas na área, eles fazem cafés espetaculares, com perfis sensoriais incríveis. Eu já bebi café com um perfil de tamarindo, já bebi café com o que lembrava sensorialmente, por exemplo, fruta amarela madura, lembrando um maracujá, sabe? Então, assim, gente, a gente consegue ter tantas variedades de café nessas microtorrefações especiais que, assim, aí depois fica muito, muito, muito difícil beber café em outros lugares, fica muito difícil comprar cafés em supermercados, sabe? Você vai criando uma rede ali de pessoas que amam café, você vai conhecendo um monte de gente. É um momento, assim, de realmente muito prazer. O café que eu estou bebendo agora, por exemplo, é de um produtor aqui da nossa região. Eu vou até falar o nome dele, é o Cid Manicardi, é do sítio Flor da Lua. Ele tem uma pequena produção de café na região de Sousas. Ele planta o próprio café, ele cuida do próprio café, totalmente agroflorestal, totalmente orgânico, biodinâmico. Ele faz um trabalho tão lindo com o café que é totalmente... E ele torra o próprio café. Então, assim, a expressão desse café é um café único, espetacular, microlote, micro. Você não vai encontrar ele em grande quantidade. Então, assim, o prazer que ele te proporciona hoje é uma coisa assim que você tem que realmente aproveitar do primeiro ao último momento, porque depois não vai ser igual, vai ser um outro café, um outro perfil. Cafés especiais são assim, são momentos especiais que a gente consegue ter então nesse momento da vida, nesse curto momento. Então, para agora, um brinde, Ale. E Fred, Saúde, você gente. falou desse café orgânico, falou dessa micro torras. Esses cafés especiais, né, não estão facilmente no supermercado, né? Ele está acima do gourmet, né? Não, não estão facilmente no supermercado, eles estão aparecendo agora, já dá para encontrar em alguns lugares sim, é muito, muito difícil realmente, porque como a produção é pequena, os mercados eles já não compram tanto. Eles estão investindo, a gente já encontra supermercados com máquinas de torra de café, com profissionais fazendo as torras, com os perfis, com as marcas do supermercado mesmo, né? Então, assim, é possível encontrar? Sim, é possível. Mas o prazer de ir numa cafeteria, num ambiente diferente, de sentir o aroma, de ver o processo, de ver as pessoas trabalhando com isso, é totalmente diferente. Então, sim, por favor, vá ao mercado e sim, por favor, também vá numa torrefação, vá numa cafeteria E buscar os Fred, cafés que legal, especiais. excelente dica, excelente sugestão. Se alguém da região de Campinas desejar comprar essa microtorra, como é que ele faz? Aí, no caso, acho mais fácil procurar pelo Instagram de cada um, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a Cafeteria 1727, em Barão Geraldo, tem o Café Flor da Lua, como eu já disse agora, tem o Maillard, tem o De Origem, tem o Nama Café, tem várias cafeterias que têm cafés especiais. Então, realmente, essas cafeterias tem que ser visitadas, tem que se sentar no balcão, tem que conversar com o barista, experimenta, sim, pergunte para ele qual a sua sugestão, eu gosto de café assim, assim, assim.
Então, você tem algum lote especial, é importante fazer isso, porque daí você vai criando toda essa forma de Ou seja, a degustar pessoa café. que deseja um café de excelência, ele consegue fazer isso em contato com uma cafeteria de boa qualidade, com um barista de excelente qualidade, né, Fred? E também tem vários clubes, né, de assinatura de cafés que a gente encontra pela internet. Hoje, por exemplo, se eu quiser comprar um café lá de Curitiba, eles entregam em casa, né? A gente sabe disso, é muito fácil. Então, Curitiba também tem uma expressão muito bacana em cafés especiais. Só tomem cuidado com quando todo mundo coloca o nome café especial. Ah, esse aqui é um café especial. É um café especial? Ele tem o selo, ele foi verificado, qual que é a origem, sabe? Tem a rastreabilidade, a gente consegue ter essa confiança quando a gente fala em café especial. Então, tomem cuidado, nem tudo é É, especial só porque está que escrito legal. especial. E Fred, bacana isso, importantíssimo. É uma coisa interessante, acho que eu quero trazer para as pessoas, qual que é o papel do barista e do consultor especial de café que você reúne as duas qualidades? Explica para a gente. Até já para O fazer barista, a divulgação do seu trabalho para que outros cafeicultores e outras pessoas interessadas possam entrar em contato. Já aproveitando para fazer essa apresentação. o barista, ele é o profissional qualificado a conhecer, né, o café não só na preparação da bebida ali no balcão, não só no bar. Ele é o profissional que ele tem que conhecer toda a cadeia produtiva do café, desde a plantação, beneficiamento, tipos de grãos, tipos de cafés, métodos de extração. Porque pensa comigo, eu tenho aqui então o grão de café torrado. Se eu fizer um expresso dessa bebida, desse grão, eu vou ter uma bebida com um perfil sensorial. Se eu fizer um café coado, eu vou ter uma bebida com um perfil sensorial diferente. O barista ele tem que conhecer toda essa cadeia para saber como preparar essa bebida para o consumidor. Ele tem que entender o que o consumidor está buscando, ele tem que entender do comportamento da pessoa, né? Por exemplo, chega ali a pessoa que ela está com muita pressa. É muito complicado para um barista ali, no caso, preparar um café coado, então ele tem que ir para o expresso, né? Então, assim, são situações que o barista ele tem que ter essa sensibilidade para entender o que ele pode oferecer, como que ele pode falar do grão. Ele tem que ter o conhecimento de passar a informação, né? Então, hoje, você é um barista, você faz café, você não é um barista. Você tem que conhecer toda a produção de café, né? Você tem que conhecer tudo. Então, o barista, ele tem que conhecer, ele tem que passar essa cultura do café, ele tem que ser um embaixador do café, ele tem que amar aquilo que ele faz, né? Então, tendo essas características, aí depois a pessoa ela vai ter que estudar um pouquinho mais, não é só até chegar ao café ali, ela vai ter que estudar um pouco mais, ela vai ter que estudar sobre torra, vai ter que estudar sobre avaliações sensoriais, e assim, é um mundo vasto, é um mundo de muito conhecimento, prazeroso, que não tem fim, você está o tempo todo estudando, o tempo todo aprendendo, o tempo todo procurando, aí daqui a pouco a pessoa pega e vai querer competir, que existem competições nacionais e internacionais de barismo, são uma vitrine sensacional para quem trabalha com isso. A gente vê grandes marcas de pessoas que ganharam o campeonato. Hoje, por exemplo, uma referência em café no Brasil é a Isabela Raposeiras, né, do Coffee Lab. Ela ganhou, né, como barista no campeonato. Ela tem a empresa dela, ela também faz consultorias, ela é uma referência, ela abriu portas para todo mundo, né? Assim como outras pessoas também que, infelizmente, não são tão conhecidas, né? Existem outras pessoas que criaram as suas empresas a partir disso. Então, o barista, resumindo, é aquele que conhece toda a cadeia produtiva do café, do grão à xícara, e ele tem prazer Legal. principalmente E com o isso. consultor especial em café, que você também reúne essa qualidade? Ele já vai além, né? Ele já vai entender sobre o que é a empresa, como é uma empresa, o que que a empresa precisa para estar viva, o que que ela vai oferecer como cardápio, como bebida. Então, ele cria o cardápio junto com a cafeteria, ele sabe dos custos, ele sabe dos processos, dos procedimentos, ele sabe como é o atendimento, ele ajuda nessa questão de treinar equipes, de escolher equipes.
Então, ele não é só aquela pessoa que sabe fazer a bebida, ele sabe de todo o que está por trás disso, né? De todo o negócio em si. Então, ele sabe também da questão da fazenda, como que funciona uma fazenda, né, de tudo que precisa, de todo o processo produtivo. Imagina que de repente você bebe um café e fala assim, puxa, tá estranho, tem alguma coisa esquisita. O profissional, ele consegue entender em que momento que está errado, né, se foi um problema de torra, se foi um problema de grão, se foi um problema de colheita. Então, assim, dá para saber. E isso é um refinamento muito alto. E para chegar nesse ponto, precisa beber muito café, precisa estudar bastante. E Estudar quando você bastante. começou a falar sobre o consultor, eu imaginei o seguinte: chega um fazendeiro, um cafeicultor, e fala, Fred, eu quero saber qual é o problema do meu café. Aí eu acho que você deve falar, me dá um gole que eu te falo onde é o problema, né? Acho que a ideia é mais ou menos essa, né? Em vez de É, eu experimentar, me dá um gole que eu vou te falar onde é que está o seu problema. sim, sim, dá para saber, e principalmente aí nesse caso com o produtor rural, né, com o agricultor, principalmente ali um vínculo com o agrônomo vai fazer uma grande parceria, né? Muitos baristas também que ganharam campeonatos, eles foram trabalhar em fazendas. Hoje eles trabalham nessa área, né? Desenvolvendo qualidade nos cafés, nas fazendas. Isso é muito bacana. A gente tem uma outra mulher, por exemplo, a Marta Grill, que ela é uma pessoa espetacular também na questão de comunicação. Ela foi para essa parte, né? Então hoje ela desenvolve qualidade de cafés em fazendas. Isso é muito bacana. A gente tem também, por exemplo, o Gabriel Guimarães, né? Que ele começou como barista, competiu e hoje ele é sócio da empresa que ele representava. E isso é espetacular. Então são pessoas de muito valor para a Que nossa legal. cadeia do café aqui no Brasil. E ó, eu quero agradecer muito a oportunidade que você trouxe para a minha audiência, para que as pessoas pudessem abrir os olhos em relação ao café, porque eu sempre falo, Fred, para as pessoas não colocarem açúcar nem adoçante no café. Não façam isso, não façam isso. Se você gosta de café e quer beber café, você bebe café. E um café de alta qualidade, como ele é fruta, ele já é doce. O café, quando você tem uma torra mais baixa, torra baixa ou média, ele já é doce naturalmente, né? Então, assim, mas o café é amargo. O amargor, ele é uma característica da bebida, sim, devido à torra, mas se o amargor for em excesso, é um defeito. Então, o café, ele tem que ser doce. Colocou açúcar, é café com açúcar. Colocou leite, é café com leite. Então, o que que você quer beber? Você quer beber café? Então, beba café, né? Agora, se eu gosto de beber café com açúcar, ok, é gosto. Gosto é gosto. Mas café, que é café, ele já é doce. Se você está adoçando sua bebida, tem algum defeito aí. Se ele tem algum defeito, ele não tem uma qualidade boa. Então por que você está bebendo esse café? A vida é muito curta para a gente beber cafés ruins, não é mesmo? Vamos beber café bom, gente. Que Não vamos legal. pôr açúcar, não. É bom ter a voz de uma autoridade, de um especialista, porque não fica só o Alexander, nutricionista, dizendo que as pessoas estão bebendo café ruim. Como você bem falou, esses de supermercado, a maioria não são cafés bons, são cafés com muitos defeitos, extra forte é exemplo, tradicional é exemplo, e você abriu lá e viu ele todo escuro, isso não é um café de qualidade, ele não deveria nem ser escuro. Se alguém representasse uma criança o desenho de um café, ela não poderia usar cor preta, deveria usar um marrom claro ou outras tonalidades. Estou certo, Fred? Perfeito, isso mesmo. E o café sendo fruta, né? Ele tem as suas características organolépticas, ou seja, ele tem ali óleos, ele tem ácidos, assim, alguns ácidos orgânicos, né? Tem uma classe no café que a gente chama de ácidos clorogênicos. Esses ácidos representam 10% do que é o café. Geralmente a gente associa café à cafeína, que as palavras são parecidas, uma originária da outra. Então, a cafeína está presente ali, ela representa em torno de 2, alguns cafés específicos, 4% do que é o café, de 2 a 4%. Vamos falar 2, que é a média. Os ácidos clorogênicos, eles representam em torno de 10%. E os ácidos clorogênicos, eles são antioxidantes. Se eu torro muito café, eu vou degradando tudo isso.
eu vou carbonizando, eu vou perdendo todas essas características excepcionais que o café tem a nos oferecer. E vai chegar no momento que ele vai se degradar tanto que você está bebendo nada, que é o extra forte. Então, você está bebendo uma coisa que só é amarga, mas nada. Então, assim, gente, vamos tentar, né, mudar esses hábitos, experimentem, estejam abertos, comprem. Ah, eu sempre compro extra forte. Ok, de repente procura um café especial com uma torra mais intensa, começa por aí. Depois tenta descer um pouco mais a torra, sobe um pouquinho de novo, aí você entende o que você gosta. Mas colocar açúcar não dá, gente. Se você está pondo açúcar, tem alguma coisa errada com o seu café. Isso é fato, para todo mundo. Legal. Então, ó, obrigado pela oportunidade de você trazer tantas informações ricas. Eu vou interromper antes de 1 hora para que a gente possa deixar esse conteúdo gravado, para que você coloque no seu perfil do Instagram. Quero agradecer a todos que aqui estiveram também, participando aqui da live, né, trazendo um pouquinho da atenção que é tão importante para que a gente possa disseminar essas informações, que cada pessoa que está aqui possa divulgar para outros que gostam de café, possam divulgar para quem bebe café, porque talvez essa pessoa nunca tenha ouvido falar as grandiosas coisas que o Brasil conquistou com o café. A maioria dos municípios do Brasil, nós temos 5.570 municípios, tem na bandeira do município a representação de uma folha de café, de um ramo de café. Então, acho que é tão importante isso para a cultura brasileira e para a gente tirar um pouquinho dessa síndrome de vira-lata que o brasileiro muitas vezes tem, achando que o que é bom só vem de fora. Não, a gente é igual e pode ser melhor em muitas outras coisas que outros países também, então não tem essa necessidade. Obrigado. Viu? Deixa os finais com você. Eu também quero a todos também. Obrigado a todo mundo. Já vi pessoas conhecidas aqui. Beijo para todo mundo. Obrigado, Ale, pela oportunidade. E a hora que quiser falar mais sobre café, estou disponível. Para você a qualquer momento. Estou disponível. Eu agradeço de coração pela sua agenda apertada. Quem quiser entrar em contato com o Fred, eu vou deixar o Instagram dele nos comentários e aí manda um direct, mande uma mensagem para que ele possa encontrar um espacinho na agenda dele e conversar com cafeicultores, consultores e outras pessoas que querem produzir um café cada vez melhor. A Lúcia, querida Lúcia, sogra, né? Parabéns pelo conhecimento compartilhado, excelente, que legal, que legal. Obrigado, Lúcia, obrigado a todos, obrigado. Beijo. Obrigado. Um abraço, boa noite. Beijo para todos. Tchau, tchau.